Olá, no programa de hoje, a denúncia da PGR contra Bolsonaro, as repercussões e o que virá no STF. Os elementos que nortearam o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a apontar o ex-presidente como líder de uma trama golpista após as eleições de 2022. As condutas imputadas a militares e outros personagens emblemáticos entre os demais 33 denunciados. Os possíveis desdobramentos da peça na Justiça e seus impactos no xadrez da sucessão em 2026. Eu converso com o pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e professor de Ciência Política da Unirio, Fábio Kesch. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, Fábio. O prazer é meu. Fábio, na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Bolsonaro foi acusado por uma série de crimes cujas penas máximas somadas chegam a mais de 30 anos de prisão. É um rol extenso aí que inclui golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Qual o simbolismo e o peso dessa peça diante dos fatos recentes que marcaram a história do país? Olha, é um momento, vamos dizer assim, incomum da história brasileira, né? A gente tem, ao longo da República, vários momentos, tentativas de golpe, etc., mas tentativas de golpe que a justiça está se posicionando, né, que é uma possibilidade de dar uma resposta a essa tentativa de golpe por meio da justiça, eu diria que é algo talvez inédito. E outro fato que é muito marcante nessa denúncia é que dos 34 denunciados, 24 são militares, né? Esse é um outro fator que diferencia essa denúncia do passado do Brasil. Quer dizer, tem muita gente que aponta que o Brasil não lidou bem com os militares no poder, né, a anistia, e nesse momento o Brasil está sinalizando, está enfrentando e está levando a julgamento, inclusive militares de alta patente. Pois é, entre esses militares estavam o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, os ex-ministros Paulo Sérgio da Defesa e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Tem uma entrevista, Fábio, dessa semana da ministra Maria Elizabeth Rocha, que vai presidir o Superior Tribunal Militar, admitindo que eles podem vir a perder suas patentes caso condenados a penas superiores a 2 anos. Você acredita que, para além desse aspecto da punição, isso pode levar as corporações a reverem suas formações e a própria atuação institucional no país? Olha, eu espero, quer dizer, eu não tenho uma informação, mas eu espero que isso sirva de aprendizado, inclusive para as Forças Armadas. Sim, eu espero. É lógico que o que a gente pode ver, e é o que a peça do Procurador-Geral da República mostra, é que não dá para falar as Forças Armadas aderiram ao golpe. Foi uma parte das Forças Armadas. Mas talvez sim seja um momento, uma oportunidade para a gente repensar a formação dos militares, né? E também pensar, porque a gente não pode esquecer que aqui também tem denúncia de pessoas, por exemplo, da Polícia Federal, né? Ligadas à Polícia Federal, também rever a formação das polícias, etc. É um momento a gente repensar a democracia do Brasil. Tomara que isso sirva também de lição, seja também um efeito dessa denúncia feita pelo PGR. O ministro Alexandre de Moraes, né, também levantou o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O chamado Plano Punhal Verde-Amarelo, né, que previa ali matar autoridades da República, o presidente Lula, o próprio Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, então presidente do Senado, esse seria o ponto mais grave da denúncia? Olha, seria grave, né? Muito grave, obviamente, tirar a vida de qualquer pessoa, ainda mais do presidente da República. Agora, tudo é muito grave, né? A gente está tratando aqui da ruptura da democracia e colocar sob ameaça as liberdades, o direito de fazer oposição, o direito de pensar diferente, é tudo isso que estava ameaçado. É muito grave. Eu vi gente falando que as penas às vezes são muito excessivas, principalmente do 8 de janeiro, mas, na verdade, elas são grandes porque é importante a sociedade marcar
que não vai admitir esse tipo de coisa. A gente não pode tolerar a ameaça à democracia, né? Porque ela ataca todo mundo. Então, é óbvio que tem um peso, é muito grave a possibilidade de alguém tentar pensar em matar o presidente da República, o vice-presidente, etc. Mas, mesmo que não tivesse esse aspecto, só o fato de eles tentarem não levar em conta o que as urnas expressaram é gravíssimo e é isso que o Supremo vai ter que se debruçar e avaliar aí as provas a partir do PGR, né? A PGR afirma que Bolsonaro sabia e deu anuência a todos os aspectos do plano. E há um debate colocado na imprensa neste momento, também entre juristas, se as evidências disso são sólidas ou frágeis. Sei que você não é alguém da área do direito, mas assim, você leu a peça, qual que é a sua visão? Eu li a peça. Bom, primeiro que eu também estou acompanhando os juristas, né? Então, vários estão falando que realmente é muito sólido. Nessa peça, eu estava, até antes de ir para cá, eu estava lendo com atenção a peça, tem uma diferença, por exemplo, do que se tinha na Lava Jato. Na Lava Jato se usou a colaboração premiada e o que se criticava é que tinha uma ausência de provas. Nesse caso, a colaboração premiada ela é corroborada por uma série de provas muito robustas. Você vê na peça do PGR, ali tem agenda do ministro, tem troca de mensagens, quer dizer, é rico em provas. E como é que foi construída essa peça? Você vê que ela tem constrói uma narrativa, recupera discursos do ex-presidente Bolsonaro, etc., que eram feitos publicamente, e ao mesmo tempo vai mostrando que havia um submundo, né, também paralelo a essa atuação pública do Bolsonaro. Então, ele vai mostrando que aquelas coisas que o Bolsonaro falava contra as urnas, agredindo ministros, não eram bravatas do presidente, né? Que elas eram coerentes com o que também estava se fazendo debaixo dos panos. E esse debaixo dos panos é impressionante a quantidade de provas. Você vê a peça, o documento o tempo inteiro. Tem foto, tem transcrição, é muito robusta o que foi apresentado pelo PGR. Ainda sobre a peça, a PGR optou, né, por fatiar a análise do caso por núcleos. Qual que é o sentido dessa estratégia? O que ela indica, por exemplo, em relação a futuros passos do órgão em outras investigações que tem Bolsonaro na mira? Essa peça não trata, por exemplo, da fraude em cartões de vacinação, desvio de dinheiro joias, né? Em venda de joias, né, que são outras investigações correndo na PF. A primeira coisa que indica é que eu acho que vem mais coisa aí, né? E depois, essa forma que o PGR apresentou a denúncia, e vários juristas estão falando disso, ela pode facilitar o julgamento, né? O que se fala também é que o ideal seria que o STF julgasse isso ainda esse ano, para tentar não contaminar as eleições presidenciais de 2026. Então, o fato de estar fatiado pode colaborar para que o Supremo ganhe agilidade. Então, isso facilita, pode ser mais ágil o processo, assim como também a turma, e não o plenário, todo o plenário do STF, pode agilizar o processo a ponto de conseguir algum tipo de pena ou não, absolvição, né, ainda este ano, tentando evitar a contaminação do próximo ano. Esse é, de fato, um aspecto importante nessa perspectiva, porque o ex-presidente já se encontra inelegível por condenação na Justiça Eleitoral, onde ele foi responsabilizado lá por disseminação de teses de fraudes com base em desinformação que visavam descredibilizar o sistema. Ele e seus aliados, né, vinham afirmando publicamente crerem uma reversão dessa condição. Mas vai ter o STF ainda, provavelmente, no caminho, né? Talvez a única, vamos dizer assim, esperança que o Bolsonaro tenha talvez seja mais a saída política do que a saída jurídica. A saída jurídica, por tudo que eu não sou um advogado, mas por tudo que eu ando lendo, a situação é muito difícil do ponto de vista jurídico, porque a peça é considerada muito robusta, né, e tem muitas provas. Eles estão tentando a saída política, né? Ou anistia, ou diminuir o tempo de lei da ficha limpa. Agora, com essas denúncias,
e com esse peso, com esse número de provas, a situação ficou mais difícil. A situação, para resumir para quem está nos assistindo, a situação jurídica do Bolsonaro é muito difícil, e eu diria que a situação política do Bolsonaro nunca foi, né, nos últimos anos não está sendo fácil, mas ela está, com essa denúncia, ela ficou, vamos assim, voltou uma casa, né? Se tinha algum tipo de caminho sendo feito por essas discussões para privilegiar o Bolsonaro, eu acho que elas se tornaram um pouquinho mais difíceis hoje. Essa perda de tração de um debate sobre anistia, você acredita que seja imediata? Porque isso vinha aí no noticiário político, né? A gente viu o presidente da Câmara, Hugo Mota, o novo presidente, relativizando os fatos e punições aplicadas pelo STF aos ataques aos poderes, em uma entrevista recente. Agora ontem, né, na quarta-feira, chamou muita atenção uma declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, forte de que a anistia não é assunto do país. Então, já houve uma reação imediata ali, né? A denúncia, quer dizer, pelo menos no tempo muito próxima da denúncia dessa declaração do presidente do Senado. Esse caminho de uma anistia ou mudar a lei da ficha limpa assim, talvez seja existe alguma chance para o Bolsonaro, mas assim mesmo politicamente é muito difícil, né? Tem que aprovar nas duas casas, tem que passar pelo Supremo, né? O presidente da República, dependendo, pode vetar. Ou seja, é um processo muito difícil. A situação do Bolsonaro não é tranquila, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político. Tem um personagem político bastante relevante no país que ficou de fora dessa denúncia e isso também foi notado. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele é apontado pelo tenente-coronel Mauro Cid na delação como integrante de um grupo radical, né, que defendia uma tentativa de golpe de Estado. Qual que é a sua leitura sobre a ausência desse personagem? Olha, Marco, eu confesso que eu também não sei qual foi a estratégia do PGR para isso. Agora, como a gente lembrou no começo do programa, essa denúncia pode ser uma primeira denúncia, podem vir outras denúncias ao longo do tempo. Então, talvez o Valdemar tenha se livrado dessa primeira denúncia, mas não significa que ele em algum momento não possa ser denunciado pelo PGR, né? Porque ele foi indiciado pela Polícia Federal e a questão da denúncia. Mas eu não tenho uma explicação, talvez... Não, eu vou especular, eu acho que eu prefiro não falar. Eu realmente não sei por que ele não entrou nessa denúncia nesse momento. É um personagem, né, que realmente marca muito a história política do país, porque foi ali nos primeiros governos Lula, né, um aliado de primeira hora do PT, né, o PL ocupava ministérios ali, depois a briga Jair Bolsonaro, né, o Centrão tem vários exemplos disso, né? O Ciro Nogueira, por exemplo, que inclusive saiu em defesa do Bolsonaro, é do PP, foi muito próximo do governo Lula. Você tem outros exemplos disso. Agora, o Valdemar está controlando, é o presidente de um partido muito grande, né? O PL ficou muito grande. Hoje é o partido com maior representação. Maior representação na Câmara, segundo no Senado. Ele foi... maior fundo eleitoral. Ele que contratou, né, aquele especialista argentino que também não entrou nessa denúncia questionando as urnas. Ou seja, tem coisa... A Polícia Federal tinha apontado o Valdemar e mais alguns que ficaram de fora. Então, não ter entrado agora não significa necessariamente que não possa entrar na próxima. Agora, qual o cálculo jurídico e político que o PGR fez, ele não veio a público para esclarecer. Vamos falar mais sobre as repercussões políticas agora. Governadores aliados a Bolsonaro e outras lideranças da oposição, deputados, senadores, manifestaram solidariedade ao ex-presidente, negam ainda que ele tenha planejado um golpe e classificam a denúncia da PGR como perseguição. Já à esquerda, o que a gente vê é uma intensificação, né, da cobrança por punições e pela prisão do ex-presidente. Como você acredita, Fábio, que isso pode reverberar nas redes e na sociedade nos próximos meses? Ontem eu já vi um dado hoje no jornal mostrando que esse assunto ficou muito forte, né, nas redes sociais. E é óbvio que com a possível não presença do Bolsonaro, né, não estou falando nem de prisão, mas não presença do Bolsonaro nas próximas eleições, se abre um espaço que vai ser disputado.
Então, a estratégia, por exemplo, de muitos governadores é se mostrar solidário imediatamente ao Bolsonaro, tentando, talvez, ganhar simpatia daqueles que apoiam o Bolsonaro. Não perder ali na frente. Não perder ali na frente, quer dizer, mantém aqui para levar esses eleitores mais para frente. Agora, também tem gente da direita que não se manifestou. Tem governadores que são lembrados eventualmente como candidatos, só que também não se manifestaram. O governo, né, foi bastante discreto nas manifestações em relação ao Bolsonaro. O governo, inclusive, o presidente Lula reforçou, né, que a denúncia, que o Bolsonaro tem direito à defesa, né? Lembrando que ele não teria tido direito à defesa na Lava Jato. Ou seja, os atores também estão avaliando o quanto entram nessa história, o quanto defendem o Bolsonaro e o quanto acusam. Quer dizer, o governo, acho que a posição do governo eu não vou entrar muito, como se esse assunto não fosse meu, esse assunto é do judiciário, né? Alguns governadores tentam ali agradar para eventualmente substituir, e tem outros que estão esperando para ver quais serão os próximos movimentos. Mas está em aberto ainda, né? O que eu acho que já dá para a gente saber é que vai ter um vazio aí. O Bolsonaro dificilmente vai ser candidato nas próximas eleições. Muita gente acredita que ele indicaria preferencialmente alguém da família, né, em caso de impedimento. Como é que você vê as perspectivas desses nomes, né? Tem Michele Bolsonaro, tem o filho senador Flávio, o filho deputado federal Eduardo, eles não estão na peça, né, entre os denunciados. E como é que você vê isso? Olha, eu acho que é tudo muito cedo ainda. Eu acho que todos os atores estão esperando um pouco o movimento do outro, né? Um nome, por exemplo, muito lembrado pela direita é o governador Tarcísio. Eu acho que o cálculo do governador vai ser o seguinte: eu vou, daqui um ano, né? Se tiver alguma chance concreta para a presidência, ele pode sair para a presidência. Se não tiver, ele pode ir para a reeleição, que tudo indica, tá, vamos dizer assim, relativamente garantido em São Paulo. Eu acho que o mesmo presidente Lula, há um cálculo, como é que vai ficar o governo esse ano, a popularidade vai recuperar ou não, ele já tem uma certa idade, vou sair candidato agora, vou avaliar. Está todo mundo esperando. Eu acho que o cenário de 2026 está indefinido, né? E essa denúncia do PGR reforça essa indefinição. Eu acho que está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer esse ano, né? O governo esperando também se as suas políticas públicas, etc., vão dar resultado na popularidade, e a direita está esperando, afinal, se o Bolsonaro, qual que vai ser a estratégia do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também já sinalizou que ele poderia repetir o que o Lula fez em 2018. Quer dizer, mesmo impedido de se candidatar, ele registraria sua candidatura, levaria até um certo ponto e tentaria transferir os seus votos para alguém, por exemplo, para um filho. Então, o cenário é muito indefinido, mas eu seria capaz de apostar que o Bolsonaro não vai estar na cédula em 2026. Você tocou na questão do governo, né? E de fato a denúncia ela é apresentada em um momento coincidente com uma queda recente de aprovação da gestão, puxada aí, em especial por pressões inflacionárias sobre os alimentos, repercussões nas redes também de recursos que o governo teve, por exemplo, na questão do PIX. Você acredita que essa denúncia possa ajudar indiretamente aí em um processo de recuperação do Planalto? Olha, eu acho que pode ter um efeito, talvez você tire um pouco o foco, inclusive, assim, você abre hoje os jornais, os sites, só está se falando, né, o grande assunto é a denúncia do PGR. Então, isso tira um pouco o foco do governo, nesse ponto pode ajudar. Mas eu acho que essa denúncia não ajuda o governo, eu acho que a denúncia ajuda a democracia brasileira. É muito importante a gente dar uma sinalização muito forte que o Brasil a gente não pode tolerar a ruptura democrática. Quer dizer, não é o Brasil saiu de uma ditadura há muito pouco tempo, né? Essa tentativa do golpe é muito séria e, na minha opinião, ela deve ser punida de uma maneira muito severa. Então, eu acho que quem ganha com essa denúncia, né? E óbvio que o julgamento tem que ser justo, direito à defesa, obviamente, mas quem ganha com essa denúncia, quem ganha com essa postura do Estado, da justiça brasileira, falando nós não toleramos, né, que se ameace a democracia brasileira, é o país, é a democracia, mais do que a esquerda, a direita ou o governo.
O ex-presidente, né, ele mesmo não estando na cédula, como é a sua aposta, o ex-presidente Bolsonaro, em 2026, ele tem estofo político para se manter como uma peça-chave nessa construção no campo da direita? Não, ele inegavelmente é uma liderança, virou uma liderança política, representa um segmento importante da sociedade brasileira, né? E ele age de uma maneira tentando preservar essa importância, né? Ele não, claramente a estratégia do Bolsonaro é qualquer ameaça a essa liderança, ele ataca muito fortemente, né? Qualquer pessoa que tenta ali se mostrar como alternativa. E a estratégia dele é não deixar surgir qualquer nome que questione o seu papel. Agora, com a denúncia, né, ele não podendo disputar a eleição, eu acho que tudo isso vai, mesmo ele querendo usar essa estratégia de apagar possíveis adversários no campo da direita, eu acho que ele vai perder, essa estratégia pode perder força ao longo do tempo. Quer dizer, talvez fique inevitável que um partido como o PL comece a considerar seriamente outros nomes. Quer dizer, governadores vendo o cenário político comecem a falar, agora é minha vez, eu vou tentar aqui me posicionar como uma alternativa ao Bolsonaro. Eu acho que isso enfraquece o Bolsonaro. A estratégia dele de bloquear outras lideranças é possível quando ele está muito forte, com muito capital político. Quando ele vai enfraquecendo, vai dando mais chance para outras forças políticas surgirem. O governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado, já vinha afirmando que será candidato à presidência da República, independente do que Bolsonaro resolver. Nós vimos também, né, nas últimas semanas, despontarem nomes aí, pops, digamos assim, né? O cantor sertanejo Gustavo Lima, Pablo Marçal já se movimentava. É um campo que fica mais em aberto ainda? Eu acho que é aberto. Quer dizer, no campo da esquerda, o nome natural é o presidente Lula. Eu acho que também, eventualmente, dependendo do que acontecer nesse ano, ele pode até não ser candidato, mas eu acho que ele é, vamos dizer assim, é o nome natural para a reeleição. E a direita, sem o Bolsonaro, tem um espaço aberto aí e várias pessoas vão tentar ser uma alternativa ao Bolsonaro. O próprio governador de Minas. Ao próprio governador de Minas, né? O Ratinho Júnior, também governador do Paraná, é lembrado. O que eu torço, talvez, que pudesse ser uma alternativa, é que esse nome à direita, né? O que é do jogo político, né? Em todos os países tem geralmente um nome que aglutina a esquerda, um nome que aglutina a direita e disputa a eleição. Que esse nome que substituísse o Bolsonaro fosse um nome mais moderado. Porque quando a gente fala da direita no Brasil nos últimos anos, a gente tem que lembrar que essa direita também não é única, né? A gente tem uma direita mais moderada, uma direita, vamos dizer assim, democrática, que inclusive parte dela teve com o presidente Lula na última eleição, e a gente tem uma extrema direita. O problema do Brasil dos últimos anos, eu acho que é essa extrema direita que substituiu a extrema moderada, essa extrema direita que não tem compromisso com a democracia. Isso que faz muito mal para a democracia brasileira. Então, eu espero que um efeito aí colateral de todo esse processo seja que talvez surja uma liderança na direita, mas uma liderança da direita com compromisso com a democracia, e a gente volte àqueles tempos, vamos dizer assim, saudáveis da nova república, onde você tinha uma candidatura mais à direita, né, mais centro-direita, geralmente capitaneada pelo PSDB, e uma candidatura mais centro-esquerda, capitaneada pelo PT, e o jogo se dava com alternância de poder, com respeito às regras do jogo, ninguém tentava puxar o tapete, o jogo se dava de uma maneira clara e saudável do ponto de vista democrático. O problema é que a extrema-direita vem e quer melar esse jogo. Então, é isso que é muito ruim para o Brasil. Eu espero que seja uma oportunidade para a gente, vamos dizer assim, reorganizar esse tabuleiro e com dois polos, o que é natural na democracia, mas dois polos com compromisso com a democracia. Agora, tem uma polarização ainda latente na sociedade, né? Será que não há um risco de uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro fazer essa polarização ainda permanecer num nível assim bastante agressivo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que tem uma parte da sociedade brasileira que
é muito ligado ao Bolsonaro. O Bolsonaro pode quase assim, fazer o que ele quiser, né? E eles continuam apoiando, mas nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um bolsonarista ou é alguém de extrema direita, né? E eu acho que talvez esse grupo seja um grupo a ser conquistado, tanto pela esquerda quanto pela direita moderada, né? Esse eleitor que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista raiz. Agora, tem uma parte da sociedade que talvez sim, né? A gente viu isso em 8 de janeiro, a gente viu naqueles acampamentos, né? Gente rezando para pneu, umas coisas assim que inacreditáveis. Então tem esse perfil, e talvez esse se mantenha, talvez tenha aí reclamações, manifestações, etc. É bem possível. Mas eu também entendo que, de certa forma, como dizem os economistas, já foi precificado tudo isso, né? Porque o processo já está acontecendo há um certo tempo e você não vê manifestações. Por exemplo, quando os militares foram indiciados, militares de alta patente, ficou com medo que as Forças Armadas pudessem reagir. As notícias que a gente lê é que eles absorveram, entenderam que aqueles realmente, vão assim, descumpriram a lei, né? E eu acho que no Bolsonaro é isso. Vai ter um barulho, né? Mas eu acho que as instituições estão fortes, né? Ou estão se recuperando depois dos anos Bolsonaro, estão se recuperando, e eu acho que a gente vai conseguir atravessar vamos dizer assim, essa turbulência aí, e eu sou otimista. A gente vai atravessar essa turbulência e voar de novo, respeitando as regras do jogo, a democracia, etc. A cena internacional, com Trump de volta ao poder nos Estados Unidos, outros nomes em ascensão na extrema-direita, pode impactar aqui? Eu acho que algum impacto tem, mas eu também eu fico um pouco incomodado com esse tipo de raciocínio, porque na prática é o seguinte: qual o poder de interferência que o Trump teria contra o eventual, por exemplo, prisão do Bolsonaro, né? O que ele efetivamente fazia? Porque o Trump tem essa coisa também, pensando muito nos Estados Unidos, né? E é uma pena que uma figura como o Trump esteja no país que tem a democracia mais longeva da Terra, né? Entre os países. Mas o que poderia efetivamente o presidente dos Estados Unidos fazer a ponto de constranger, por exemplo, os ministros do Supremo a tomarem uma decisão diferente do que tomariam se não houvesse uma pressão? Eu acho que é mais uma esperança da extrema-direita do que efetivamente instrumentos concretos para mudar o jogo político doméstico no Brasil. Fábio, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. É sempre uma alegria receber. Eu que agradeço, e vamos torcer para que a gente volte com força a democracia e a normalidade do Brasil. Eu conversei com o Fábio Cash, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e professor de Ciência Política da Unirio. Falamos sobre as primeiras repercussões, os possíveis desdobramentos e os impactos da recente denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 personagens de seu entorno. Eles são acusados de diversos crimes relacionados a uma trama golpista após as eleições de 2022. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.